Aleluia. Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui nesse domingo de Dia das Mães. Geralmente esse é um dia bem concorrido, né? Graças a Deus que você veio. Amém? Tem alguns irmãos que às vezes viajam, né? Tem aí as suas mães do interior. Mas que bom que você está aqui. Bem, vamos agora para a palavra do Senhor. Em Isaías, capítulo 49, no verso 15. Do verso 15 e 16. Eu, no meio dessa correria, dessas viagens, né, como eu falei para os irmãos, desde quinta-feira na estrada, eu me lembro que na madrugada, né, de ontem para hoje, eu bem cansado, né, que foram dias bem puxados mesmo, né, dormindo muito pouco, né, todas as noites. E aí eu me deparei na madrugada de ontem para hoje, eu falei, Senhor, vai ter o culto, né? O que eu vou compartilhar? Era para eu ter me planejado. Eu achei que eu teria mais tempo nessas viagens, né? Eu falei, não, eu vou conseguir preparar lá em Caruaru, né, onde a gente se hospedou lá e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, aí chegou de ontem para hoje. E aí eu me lembrando, né, aí uma das minhas filhas conversou comigo, né, porque elas ficaram aqui em Recife, perguntando, né, sobre a mãe, o que nós vamos fazer para a mamãe e tal. Aí que eu fui lembrar do Dia das Mães. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Mãe, Dia das Mães, esse domingo. Aí eu falei, Senhor, eu preciso pregar alguma coisa que tenha alguma conexão também. Esse negócio do Dia das Mães. E eu orando ao Senhor nessa madrugada, de ontem para hoje, né, eu me lembrei desse texto de Isaías, capítulo 49. E eu quero compartilhar algo a respeito do amor, né, do amor verdadeiro. E esse amor, que é o amor de Deus por nós, o Senhor, Ele escolheu para mostrar a força desse amor, associar esse amor ao amor de mãe. Amém? Então, o Senhor, Ele vai falar aqui através do profeta Isaías, nesse texto, Ele vai falar de algo improvável, ou seja, algo impossível praticamente acontecer. Algo que provavelmente não teria como chegar a esse ponto. Né? Que o profeta ele vai falar aqui a respeito, né, da possibilidade de uma mãe que amamenta o seu filho, né, recém-nascido ali, se esquecer dele. Isso é praticamente impossível. Imagina, tem um filho que está amamentando, como é que vai esquecer? Aí Deus vai falar o seguinte, olha, ainda que uma mãe venha se esquecer, Deus vai falar, eu não esquecerei. Amém? Então vamos ler aqui, olha lá. Então, só que o Senhor não está dizendo que a mãe vai esquecer, mas está dizendo assim é algo improvável. Apenas para mostrar a força do amor dele por nós, ele compara com o amor de mãe pelo seu pequenino, né? Então está escrito no verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Então o Senhor, querendo mostrar a força do amor dele por nós, ele compara com o amor de mãe. E fala, olha, a mãe não vai esquecer. Mas se acontecer de alguma esquecer, que tem um bebê recém-nascido, que ainda está amamentando, se acontecer dela esquecer, eu quero te falar o seguinte, eu não esqueço de maneira nenhuma. Amém? Então o Senhor está comparando com a mãe de mãe, do amor de mãe, porque o amor de mãe é muito forte. É como eu já até falei para os irmãos, quantas vezes, né? Geralmente aos domingos, quando você vai para a porta, passa na porta de algum presídio, né? Alguma coisa do tipo assim, o que tem lá na porta dos presídios no dia da visita? Mães. São mães. Eu tenho certeza, se você for entrevistar essas mães lá e perguntar para ela, fala, vem cá, mas você sabe, você reconhece que o seu filho, né, é um bandido, um criminoso, né, que realmente ele está preso de maneira justa, que isso deveria acontecer? Você pode ter certeza que a maior parte delas vão reconhecer, fala, não, realmente, eu reconheço. Aí se você pergunta para ela, mas por que a senhora está aqui? Né, ele não é um bandido, um criminoso, não está preso? O que ela vai responder? Ela fala, porque eu sou a mãe dele, porque eu sou mãe. Percebe? Então, se as mães conseguem amar dessa maneira, ou dizendo em outras palavras, o que Jesus disse lá em Mateus 7, né? Se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, ou seja, sabem expressar amor pelos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Amém? Quanto mais o vosso Pai Celeste. Percebe? Então, o Senhor, primeiro, ele compara com o amor de mãe, fala de uma coisa improvável, a mãe não vai esquecer, mas se acontecer de esquecer, o Senhor está dizendo, eu jamais vou esquecer. O Senhor fez uma promessa, o Senhor nunca se esquece de você. O amor de mãe é uma grande bênção. É esse memorial comparativo da força, do poder do amor de Deus. Mas o amor de Deus ainda supera, ainda é maior. Você está me entendendo? Amém?
E aí, no verso seguinte, o profeta diz no verso 16, né? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nas palmas das minhas mãos, né? Os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor sabe os seus limites, né? Os muros são os limites. O Senhor sabe até onde ir com você. O Senhor sabe o que é possível permitir acontecer com você. Ele sabe dos seus muros, Ele sabe dos seus limites. Mas o que eu quero enfatizar é a primeira parte ali. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Como que é isso? Nas palmas das minhas mãos te gravei. Isso aqui era o profeta Isaías dizendo, né, há mais de 600 anos antes de Cristo, dizendo o seguinte: olha, nas palmas das mãos eu vou gravar você. Mas quando que foi gravado o seu nome nas palmas das mãos do Senhor? Lá na cruz do Calvário. O prego foi esse instrumento da gravação. Por isso você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã. O Senhor Jesus Cristo, em glória, à direita do Pai, Ele tem marcas nas mãos. E essas marcas são memoriais, sabe? Do seu nome escrito na mão dEle, gravado na mão dEle, cravado, na verdade, na mão dEle. Não tem como Ele esquecer de você. Quando Ele olha para as próprias mãos, Ele vê o seu nome, Ele vê a sua história. Ele foi marcado pela história da sua vida e por isso que Ele foi lá para a cruz do Calvário. Amém? Por isso essa promessa que Isaías estava prometendo aqui era justamente algo relacionado à obra da cruz. Era relacionado à crucificação. Era relacionado ao prego que iria ser cravado na mão do Filho de Deus. De quando Deus se fez gente, habitou entre nós. Amém? E foi lá para a cruz por causa do meu e do seu pecado. Esse memorial de amor, Ele gravou nas mãos dEle. Alguém pode dizer amém? Mas, eu quero começar a compartilhar com você hoje, nessa noite, a respeito daquilo que eu estou chamando de os prioritários aspectos do amor de Deus. O amor de Deus tem muitos aspectos, mas existem alguns aspectos que são prioritários. Ou seja, esses aspectos têm que vir primeiro. Existe uma sequência, sabe, que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos estar alicerçados nessa verdade, de maneira segura, entende? Para que a gente possa pisar em solo firme. Firme, né? Agora eu falei igual um goiano mesmo, né? Firme, né? Mas, enfim. E eu quero agora abrir com você um outro texto, até antes de nós orarmos, embora eu já introduzi aqui uma série de coisas. Lá no livro de Levítico, no capítulo 7, nós vamos ler do verso 28 até o verso 36. Aqui, esse texto, né, dependendo da sua Bíblia aí, que você tiver em mãos, né, se tiver uma Bíblia aí impressa, de repente também, você vai ver aí, tem um título, um subtítulo, né, a porção dos sacerdotes. E, na verdade, aqui fala de um tipo de oferta, né, existiam 5 ofertas principais na lei, no livro de Levítico, e uma delas eram as chamadas ofertas pacíficas, né? Que é o que a palavra do Senhor vai descrever aqui, nesse ponto, nesse trecho que nós vamos ler. Só que tem um aspecto muito especial dessas ofertas que se refere a uma porção que os sacerdotes deveriam tomar para si. Comer dessa oferta. Porque lembra disso? Né? No Antigo Testamento, né, as ofertas eram justamente animais, que eram oferecidos em sacrifício ao Senhor. Então vamos ler aqui a partir do verso 28, livro de Levítico, capítulo 7, verso 28, está escrito: Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico, trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Agora ele vai falar da outra parte, verso 32. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel.
esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está. Amém? Curva a sua cabeça e peça ao Senhor para que Ele possa falar ao seu coração, em nome de Jesus, a respeito dos prioritários aspectos do amor de Deus por nós. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez essa noite, como igreja, reunidos ao Teu nome. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações a Sua palavra que é viva e tem o poder de nos transformar, tem o poder de nos fortalecer, de colocar os nossos olhos no lugar certo, para que nós possamos, ó Deus, estar, ó Deus, justamente firmados em alicerce sólido e seguro, que é a obra de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Veja, meus irmãos, eu quero ler esse texto que nós acabamos de ler aqui em Levítico, capítulo 7, no verso 28, numa outra versão, que é a versão revista e corrigida. Coloca aí para mim, por favor, quem que está aí? É o Douglas, aleluia, ele voltou, que benção. É porque estava de manhã, né? Voltou para a noite, isso aí, irmão. Gostando de ver. Desse jeito vai acabar virando pastor também, né? Vem de manhã, vem à noite. Então vamos lá. A Almeida Revista e Corrigida. Por que eu vou ler nessa versão, que é uma versão que nós não utilizamos, tá bom? Na verdade, normalmente essa versão, ela tem alguns trechos, né, com algumas palavras um pouco mais complicadas, e nós usamos a revista atualizada, essa seria a revista corrigida. No entanto, existe uma informação que está no texto aqui, na revista atualizada, que eu precisaria de explicar para você, que está escrito no original, dessa forma, para você entender. Só que não teria como eu te mostrar, você teria que confiar em mim. Mas eu quero que você leia na Bíblia, né? Para o seu alicerce está aqui na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E aí eu descobri que nessa versão a informação está mais clara. Porque nesse trecho que nós lemos aqui de Levítico, capítulo 7, nós lemos sobre duas partes das ofertas que eram, né, trazidas aos sacerdotes ali na Antiga Aliança. A gente está falando do Antigo Testamento, tá bom? Lembre-se disso. Então existiam duas partes dessas ofertas que os sacerdotes deveriam comer, fazia parte da comida. Porque lembre-se, né? Eram animais que eram sacrificados, mas eram animais que todos eles davam para fazer um bom churrasco, aleluia. Alguém gosta de churrasco aqui, amém? Se você gosta de churrasco, você faz churrasco, me chama. Amém? Eu fico sabendo alguns irmãos aí. Se eu fico sabendo que irmão fez churrasco de comunhão aí, discipulado e tudo, eu mando mensagem na hora. Eu falo, irmão, você não me chamou. Por que você não me chamou? Eu mando, não tenha dúvida. Manda ou não manda? Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu já mandei já. Falei, irmão, fazer um churrasco escondido de mim, vigia, tem que falar para o pastor. Ué. Lá em Goiânia, né, lá em Goiás, tem uma expressão que os irmãos criaram lá, da nossa igreja, né? Eles falam que é o kit crente. Já ouviu falar do kit crente, já ou não? O que é o kit crente? É o kit da comunhão. É 1 quilo de carne e um refrigerante, entendeu? O kit crente, né? Então chega no final do culto, os irmãos às vezes se organiza rapidão e tudo. Fala, não, vamos fazer uma comunhão e tudo tal. Não, tá bom, combinado. Cada um leva um kit crente. Aí já sabe já. Aí é 1 quilo de carne, né? E um refrigerante, é o kit crente. Aí junta aquele monte de carne, às vezes de origem duvidosa e tal, e aí faz aquele churrasco, que acaba que dá certo, né? Porque, como não estabelece qual é a carne, é a que deu, né? Mas enfim, volta para cá. Então, essas ofertas aqui, na verdade, eram de animais que dava para se fazer uma boa comida. No caso da oferta pacífica, era especialmente um cordeiro que era oferecido. Só que essa oferta, que tinha essas duas partes para se comer, era algo oferecido para os sacerdotes. Só que veja, nós estamos no livro de Levítico. Levítico é o quê? Antigo Testamento ou Novo Testamento? Antigo Testamento. Amém? Então nós estamos num livro da lei. E aí na lei, os sacerdotes era apenas uma das tribos de Israel, uma das famílias, que era a tribo de Levi, dos levitas. E eu quero te lembrar, inclusive, né, que levita na Bíblia não é somente o pessoal que toca e canta, né, porque essa é a mentalidade, né, cultural evangélica, né, que levita tem a ver com louvor. Não, eles faziam muitas outras coisas. Essas questões relacionadas ao louvor é só uma pequena parte do trabalho deles.
Eles tinham um trabalho, muitas vezes, muito mais, parece que é conectado com o trabalho de um açougueiro, né? Que era de partir os animais para o sacrifício, do que de louvor, na verdade. Eles eram montadores de coisas também, tinham que armar, né, a tenda do tabernáculo, tinha a maneira certa de montar, de desmontar, desenrolar o negócio. Entendeu o que eu quero dizer? Um trabalho assim meio de carregador, de montador de móveis, né? Então, era muita coisa que eles faziam, né? Além do louvor. E eu estava falando com os irmãos hoje pela manhã, né? Às vezes até para te ajudar a lembrar, né? Não sei se você sabe, mas aquela calça jeans Levi's, sabe Levi's? Levi's significa de Levi, ou seja, procedente de Levi. E aí aquela empresa, né, americana, na verdade, ela foi fundada por uma família de judeus, uma família judaica, que são realmente descendentes de Levi, por isso que tiveram a ideia do nome dessa marca, né? Então seria Levi's, vamos assim dizer, né, em português, né? Mas aí como é em inglês, né, ficou Levi's, ou seja, de Levi. Então quando você usa uma calça Levi's, você está usando uma calça de levita. Você está entendendo? Você está mais levita do que antes. Amém? E aí, no Antigo Testamento, apenas os levitas que faziam parte dos sacerdotes. Mas agora nós estamos na nova aliança da graça, depois da obra consumada de Cristo Jesus. E na nova aliança, quem são os sacerdotes? Esse é o grande ponto. Lembra 1 Pedro 2,9? Pedro dizendo, Novo Testamento, amém? Ele lembra, Pedro é um judeu, ele entendeu o Evangelho, foi um dos discípulos principais do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo revelou para ele. É por isso que Pedro vai e define, ele vai e declara, vós, porém, sois raça eleita, e o quê? Sacerdócio real. Hoje cada crente é um sacerdote. Hoje cada irmão é um ministro da parte de Deus. Cada irmã é uma ministra da parte do Senhor. Por isso que está escrito no slogan da visão, aqui no corredor, aqui na entrada, quando você vê, né, a nossa encarga de cada igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Você é um sacerdote. Amém? Então, os textos da palavra de Deus relacionados à antiga aliança, aos direitos dos sacerdotes, da lei, hoje, na verdade, diz respeito a coisas relacionadas a você. Amém? Eu sei que a mentalidade religiosa comum, que infelizmente é uma mentalidade equivocada, né? Então, às vezes as pessoas não leem a palavra de Deus, né? Às vezes até mesmo os pregadores não entendem o Novo Testamento, né? Por isso que às vezes são tão apegados somente a texto da antiga aliança, né? Então não entendem a nova aliança. Eu sei que a ideia comum é aquela de que sacerdote é o pastor, né, o bispo, né, ou na igreja católica, não, o sacerdote é o padre, né, agora teve até a eleição aí do novo papa, né, enfim, então as pessoas conectam, né, essa expressão sacerdote somente a essas pessoas, a essas figuras aí que têm posições de autoridade no ambiente religioso, mas não, no Novo Testamento você é um sacerdote. Quantos sacerdotes nós temos aqui? Amém? Veja, Pedro disse, né, 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Alguém pode dizer amém? É o que está escrito. Então você é o sacerdote. Logo, essa porção de comida, que eram duas partes do cordeiro, na oferta pacífica, que a tribo de Levi, né, os leves do Antigo Testamento, essa porção agora é para mim e para você também. Então você precisa entender que comida que é essa. Há algo que você precisa comer continuamente. Amém? Então vamos ler agora na versão revista e corrigida o texto, que vai ficar mais claro sobre essas duas ofertas, porque na versão revista atualizada eles não colocaram uma palavra aqui que deixa mais claro esse tipo de oferta. O verso 28, versão revista e corrigida, está escrito: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito, trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Então veja, a primeira parte aqui é importante, né? Então a Bíblia está dizendo, né? Então o ofertante chegava lá, né, na lei, no Antigo Testamento, iria entregar para o sacerdote, e aí ele iria pegar essa parte, o peito, amém, do animal, né, no caso do cordeiro, e iria movê-lo
por oferta movida ao Senhor. Então eles tinham que fazer esse movimento, fazia parte do ritual na lei. Não dava para ele só pegar ali a porção ali do cordeiro, né, o peito ali do animal e tudo, e jogar na mão do sacerdote. E aí, sacerdote, bom, e aí, como é que tá? Só a gente, só nós, tá, cumprimento igual jovem, né, um negócio assim. Não, não era assim não, o negócio era organizado. Ele tinha que levar um animal, só que depois que ele levava o animal, pegar essa porção do animal, e ele deveria oferecer como oferta movida. Ele tinha que fazer esse movimento aqui, com a oferta nas mãos. Esse movimento. Trazia a oferta, o peito e movia perante o Senhor. Amém? Como se fosse, de certa forma, um balanço, né? Mas girando para os dois lados, e aí sim a oferta seria aceita. Tinha que fazer esse movimento. Isso é uma oferta movida. Qual que é a oferta movida? O peito. Amém? Qual que é a oferta movida? O peito. Amém? Guarda isso. Aí depois, a Bíblia diz, né? No verso 31, né? A gente parou no 30, foi isso? 31. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Opa! Então o sacerdote queimava a gordura do animal, a gordura ali, também na proximidade ali do peito do animal, só que, o que a Bíblia está dizendo? Que esse peito seria de Arão e seus filhos, dos sacerdotes. Como assim seria? Deles. Deles para quê? O que você acha? Para comer. Então, essa porção, o peito, dessa oferta movida, era o primeiro alimento dos sacerdotes. Eles tinham que comer do peito, o primeiro alimento. Tem um segundo alimento, a segunda parte. Então, o primeiro, né, é porque realmente é o que você tem que dar prioridade. Amém? E aí depois tem um segundo, que é importante também. Aí, desde já, né, eu vou dizer para você, que aí você pode falar, pastor, mas o que significa isso? O que é o peito? O que representa o peito na palavra de Deus? Oh, meus irmãos, representa muitas coisas, mas especialmente representa amor. Amor. Afeto. Lembre-se disso. Era um cordeiro, um animal, o cordeiro de Deus. E aí o peito, essa porção especial, que era movida na hora da entrega da oferta ali, seria a comida do sacerdote. O peito representa amor. É igual, por exemplo, nesse Dia das Mães. Eu tenho certeza que você viu em muitos grupos aí de WhatsApp, da sua família, da igreja, de tantos lugares, né? Com certeza você deve ter visto alguma imagem de uma criança com a cabeça recostada no peito da mãe. É, não é verdade? Quantos aqui viram algum tipo de imagem, né, para poder representar o Dia das Mães? Não é isso? Porque essa é uma imagem que representa amor. Não é assim? A cabeça da criança encostada no peito da mãe. Porque o peito representa o amor. E aí, eu não sei se você se lembra, mas João, que na verdade é considerado o apóstolo do amor, vamos assim dizer, né? O discípulo do amor, né? Porque foi a João que foi revelada essa verdade, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que seu Filho unigênito, né? E também João vai definir o amor lá na sua primeira carta também, né? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Amém? Então João, ele era um discípulo, provavelmente ele era o discípulo mais jovem do Senhor Jesus Cristo, mais novinho. E sabe como é que João fazia com o Senhor Jesus? Você já leu isso na Bíblia? Né? O João, ele recostava a cabeça no peito do Senhor Jesus. Amém? Porque ele se sentia amado pelo Senhor. Por isso que João, no seu evangelho, né, no evangelho de João, que é o mesmo João que escreveu Apocalipse também, ele quando vai falar a respeito de si mesmo no evangelho, João, ele fala o seguinte, sabe como é que ele se chama, se denomina? Sabe como que ele se identifica? Ele fala o seguinte, eu sou aquele a quem Jesus ama. Quando ele está escrevendo no Evangelho alguma coisa sobre ele, ele vai e fala, mas aquele a quem Jesus ama fez isso. Mas aquele a quem Jesus ama disse isso. Mas aquele a quem Jesus ama estava lá. Aquele a quem Jesus ama. Era assim que ele se identificava. É uma boa forma de você se identificar. Né? Então, de repente, se alguém perguntar para você, quem é você? Uma boa resposta é essa. De repente, você começar a responder igual João. Falar, não, eu sou aquele a quem Jesus ama. Aquele a quem Jesus ama. Mas esse que se identifica como amado do Senhor, aonde ele colocava a cabeça dele? No peito. Amém? No peito do Senhor. No peito do cordeiro. E esse cordeiro aqui da antiga aliança, que era um animal que representava o Senhor Jesus Cristo, era o primeiro alimento do sacerdote. Então veja, o que isso significa? Deixa eu dizer algo para você. A comida principal dos sacerdotes da graça, da nova aliança, que somos eu e você, amém? Você é um sacerdote.
é o seguinte: o principal alimento da sua vida é o amor de Deus por você. Você tem que comer o peito do cordeiro todos os dias, que era essa primeira porção, que era a oferta movida perante o Senhor. Amém? Que era entregue. Então você precisa comer do peito, se alimentar do amor de Deus. Então nunca fique pensando que você ficar ouvindo verdades a respeito do tanto que você é amado, sabe, como sendo isso algo de pouca importância, de pouca relevância. Não, não é. Por isso que essas ofertas estão aqui, por isso que está escrito aqui no Antigo Testamento. Por trás de textos como esse que eu estou explicando para você, está contida justamente essa verdade. Isso foi escrito dessa forma, para você soubesse, né, que comer essa porção do peito do cordeiro, que era essa oferta movida, na verdade isso representa você comer, alimentar-se do amor de Cristo Jesus por você. Essa é a verdade mais importante da sua vida. Isso que deveria, você, sabe, se acordar, né, todos os dias, se lembrando dessa verdade. Né? Quantas vezes eu já falei para os irmãos são mais antigos aqui, de repente até a ideia de você escrever numa folha de papel e pregar no teto lá do seu quarto, né, no rumo ali dos seus olhos, né, na sua cama, de tal maneira que todos os dias, quando você acordasse, você já olhasse para cima e visse escrito lá no teto, lá, né, acima da sua cama, escrito o seguinte, né, eu sou amado por Deus, eu sou aquele a quem Jesus ama, Ele me ama. Isso é o peito, essa é a comida que você tem que comer, essa é a verdadeira comida, você tem que se alimentar disso. Então Deus, ele tinha estabelecido essa lei na antiga aliança para esses sacerdotes, que era apenas uma família. O peito não seria entregue como oferta queimada ao Senhor, não. Os sacerdotes iriam comer. Era a porção de comida deles, era o verdadeiro alimento. Então o que alimenta você, meu irmão, o que fortalece você, minha irmã, é a convicção do tanto que Ele te ama. Amém? Esse é o primeiro alimento, essa é a primeira comida, que era reservada aos sacerdotes da lei, mas que agora na graça é reservada a cada crente, cada filho de Deus, porque todos nós somos sacerdotes na nova aliança. Alguém pode dizer amém? Só que eu disse que existe uma outra porção também da comida. Então vamos continuar agora no verso 32. Nós temos essa outra parte que justamente na versão revista atualizada está faltando aqui uma palavra, mas que aqui traz clareza a respeito dessa segunda oferta. Então, no verso 32, nós temos primeiro uma palavra estranha aqui, mas depois tem a outra que é a necessária. Então, no verso 32 está escrito, acompanhe por favor aí, na versão revista corrigida, né? Também a espádua direita. Eita, espádua direita. Pastor, o que é espádua? Já ouvi falar de espada, mas de espádua, o que é isso? Espádua é uma palavra antiga, muito pouco usada na língua portuguesa, talvez em algum interior de algum estado aí do Brasil, lá em Goiás eu não lembro não, ou talvez eu lembre, não sei. Mas apenas as pessoas mais antigas que falavam espádua, porque a espádua seria a parte superior dos membros de um animal, tipo as pernas de um animal. A parte superior, a parte onde está ali concentrada a carne, o músculo. Pastor, traduz isso. Coxa, pronto, coxa. É só isso, espádua é coxa, muito mais simples, né? Aí fala espádua, né? Já pensou? Você na hora lá tem lá o galetinho, né, e tal. Falaram, por favor, passe a espádua do galeto para mim. Ah, o quê? Eu quero comer a espádua do galeto. A pessoa, o que é isso? Espádua? Que conversa é essa, menina? Onde você aprendeu isso? Lá na videira, na igreja, na minha igreja. Aí fala, mas traduz, é a coxa. Ah, então fala a coxa logo, rapaz. Agora eu entendi, é a espádua, né? Essa parte superior, onde tem ali, concentrada ali a carne, a musculatura. Então é a coxa. Então, primeiro, o sacerdote recebia, como porção especial da oferta pacífica, qual parte do cordeiro? Qual parte primeiro, meus irmãos? O peito. Amém? Que era a oferta o quê? O que eles faziam? Oferta movida. Amém? E isso é comida para os sacerdotes. E o amor, o amor, já falei, dei a resposta, né? E o peito representa o quê mesmo? Representa o amor. O amor próximo, o amor íntimo, o amor afetuoso. Amém? Inclusive a Bíblia, não sei se você lembra disso lá em Lucas, quando Jesus ele conta uma história, e é uma história, não é uma parábola, tá bom? Ele fala sobre
O rico e Lázaro, né, que morreram, que faleceram. Você lembra dessa história? Não dá tempo de eu ler com você. Está lá em Lucas. Depois você pesquisa ou me procura no final do culto que eu te mostro. E aí, a Bíblia diz que Lázaro estava no seio de Abraão. Ou seja, no peito de Abraão. Seio de Abraão é uma expressão bíblica para paraíso. Lembra quando Jesus foi crucificado? Né? E aí tinha um ladrão lá, o Senhor Jesus foi e falou para ele, ele creu no Senhor. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, paraíso e seio de Abraão é o mesmo lugar. Mas por que a Bíblia usa essa expressão seio de Abraão? Porque Abraão foi o primeiro que creu. Amém? Foi o primeiro justificado pela fé, não pelas obras. Amém? Então, quando fala que está no seio de Abraão, é como se fosse alguém que é fruto do coração de Abraão, da expressão do amor de Abraão. Porque Deus fez uma promessa para Abraão. Você lembra o que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra ou só as famílias de Israel? Alguém se lembra? Todas ou Israel? Todas as famílias. Então, nós estávamos incluídos lá no seio de Abraão. Amém? Então, se o Senhor Jesus não voltar, mas se você voltar para o Senhor Jesus antes, através do encerramento da sua vida nessa terra, se você dormir, amém? Porque o crente, na verdade, nem morre, ele só dorme, na verdade. Você vai parar lá no seio de Abraão, lá no paraíso, aguardando o Senhor. Amém? Mas vai estar num ambiente de amor. Por isso que é seio de Abraão. Está me entendendo? Só que depois do seio, né, do peito do cordeiro, a outra parte que era comida, qual que é a outra parte que eu acabei de falar para os irmãos? A coxa. A coxa, que é a espádua, né? Espádua direita, coxa direita, dareis ao sacerdote por oferta. Aí falta essa palavra lá na versão visualizada. A última palavra da segunda linha ali, qual que é? Oferta o quê, meus irmãos? Alçada. Alçada. Então veja, observe, olha para mim aqui para você entender. Amém? Você tem que olhar para mim que agora eu estou fazendo uma ilustração visual com você aqui. Né? Então trazia-se o peito e era oferta movida. E agora pegava-se a coxa do cordeiro e era oferta alçada. Então, com a oferta movida do peito e com a oferta alçada da coxa, que símbolo que nós temos aqui? A cruz de Cristo Jesus. Olha que maravilha. Você não se impressiona com essas coisas na palavra de Deus, não? Nada disso é por acaso. Você quer escritura, palavra de Deus. Então você tem a oferta movida, que é o peito, que representa amor, e você tem a oferta alçada. Por que alçada? Alça. Para que serve uma alça de qualquer coisa, né? É para você erguer, para você levantar. Então é a oferta, sabe, alçada, que é a coxa. Aí você fala, pastor, o que representa a coxa? Lembre-se, né? Lá em Gênesis 32, quando o Senhor tem um encontro com Jacó, o Senhor toca na articulação da coxa de Jacó. Os irmãos se lembram disso? Depois você pode conferir em Gênesis 32. Mas o que representa a coxa? É só você parar para pensar, a nossa própria coxa mesmo, né, do nosso corpo aqui humano. Então nós temos aqui, né, o maior dos ossos aqui, o fêmur, o maior conjunto de músculos, músculos enormes. Não existe nenhuma região do seu corpo com músculos tão grandes na dimensão do que nessa região da coxa aqui, né? Tanto ao redor quanto atrás e tudo, são músculos muito grandes. Então o que isso representa? Isso representa força, isso representa poder. Você está entendendo? Então, qual que era a dieta principal dos sacerdotes no Antigo Testamento e qual que deve ser a dieta principal de todos nós sacerdotes no Novo Testamento também? Primeiro você come o quê? O peito. Amém? A oferta movida, que representa o amor. Mas em segundo lugar, o que você come do cordeiro agora também? Você come a coxa, que é a oferta alçada, que representa o quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Você lembra quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja lá no início do livro de Atos? O que manifestou-se entre eles? Poder. Poder. Amém? Poder. Lembra de Paulo e Silas presos, né? Lá em Atos capítulo 16, quando eles estavam louvando o Senhor, o Espírito Santo veio com poder e as cadeias caíram por terra. Né? Foi como se fosse um tremor, um terremoto ali localizado, né? Especificamente só naquele espaço. E aí os presos, né, puderam sair, mas Paulo, que com certeza já devia estar de alguma forma evangelizando aqueles presos, né, segurou todos eles, nenhum foi embora. O guarda da cadeia estava para se suicidar, porque ele com certeza iria receber a pena final lá de morte e tudo, porque ele estava responsável pelos presos, de repente todo mundo foge.
Aí Paulo viu aquilo e falou, olha, não faça isso, não atente contra a sua vida. Todos estão aqui junto conosco. E Paulo começou a pregar para aquele guarda, né? E aí depois foi para a casa daquele guarda, pregou para toda a família, todos receberam o evangelho e ainda foram batizados. Olha que maravilha. Mas tudo isso começou com poder. Então, primeiro você é alimentado pela oferta movida, que é o peito do Cordeiro de Deus, que é amor. Mas qual que é a segunda parte do seu alimento, da comida espiritual, que você como sacerdote deve comer sempre? É a coxa, que representa o quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Poder, poder. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe, por isso que você precisa buscar o poder de Deus. Por isso que Jesus ele deu promessa aos discípulos, né, que eles iriam impor as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Eles iriam expulsar demônios, exercer autoridade sobre todo o poder do maligno, iriam pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada causaria dano a eles. Poder de Deus! Poder de Deus! Eu estava falando para os irmãos hoje de manhã, uma coisa que eu faço, especialmente quando eu estou viajando, que eu fico muito tempo dirigindo no carro, né? E principalmente porque as minhas viagens de carro funcionam assim, deixa eu contar para você. Então, hoje, graças a Deus, minhas filhas estão maiores, né? Então dá para a Ludmila me acompanhar. Alguns anos atrás eu ia sozinho, ou às vezes com algum discípulo que estava aí desocupado, algum irmão aqui da igreja, que ia comigo para o interior para visitar os pastores, né? As igrejas. Que eu faço isso uma vez por semestre, né? Mas agora a Ludmila pode ir junto comigo, né? Às vezes viajo, né? Quando viajo com ela ou com as minhas filhas, é sempre a mesma coisa. Eu estou sempre acompanhado, mas viajo solitário. Aí você fala, pastor, como que é isso? Acompanhado e solitário ao mesmo tempo? Sim. Às vezes, antes de sair de Recife, já está lá a Ludmila deitando no banco do carro, coloca o travesseirinho aqui de pescoço, que já fica estrategicamente localizado abaixo do banco que ela se assenta. É bem planejado o negócio, está entendendo? E aí eu viajo acompanhado, mas solitário, porque ela vai dormindo. Igual Jesus no barco, você lembra? Jesus dormiu no barco, né? Deve ser por causa disso, né? Eu acho que a inspiração deve ter sido essa, né? Aí se as minhas filhas vão viajando comigo também no carro, o que acontece? Eu olho para trás, as outras duas estão fazendo o quê? Copiando a mãe, né? Falou, manhã faz, farei também, né? Então elas vão sempre dormindo. Aí como eu fico muito tempo lá dirigindo, uma das coisas que eu aproveito para fazer, naquela certa monotonia, né, das viagens, ainda mais que eu viajei bastante, né, ali nesse vai e volta nos arredores ali de Caruaru, eu aproveito, sabe para quê? Para orar em línguas. Quando eu estou orando em línguas, o que eu estou fazendo? Eu estou comendo da coxa do cordeiro, que representa o poder de Deus, que é a oferta alçada. Então, esse é o alimento de todo sacerdote. A oferta movida, amém, diante do Senhor, que é o peito, que representa o amor de Deus por você, e a oferta alçada, que representa o poder de Deus sobre você. Então, você precisa desses dois alimentos. Desses dois alimentos. Mas lembre-se, o que vem primeiro? O peito como comida para o sacerdote ou a coxa como comida para o sacerdote? O peito ou a coxa? O peito, amém? Então o peito é o grande alicerce, é o grande fundamento. Mas você precisa da coxa também. Nós precisamos dessas duas porções de comida, né? Mas aí apenas para terminar de ler o texto, né, no verso 33, pode continuar aí por favor. Aquele dos filhos de Arão que ofereceram o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, este terá a espádua direita, ou seja, a coxa direita, né, do cordeiro, por sua porção. Vamos lá. Porque o peito movido e a coxa alçada, amém? Está vendo? É a cruz, né? E a coxa alçada, ou a espada alçada, tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Então esse era um desejo de Deus, para que os sacerdotes comessem isso para sempre. E nós estamos dentro do para sempre. Nós não precisamos ser mais descendentes de Levi para sermos sacerdotes. Porque o sacerdócio da nova aliança vem de uma outra linhagem. A linhagem sacerdotal da antiga aliança é da tribo de Levi.
Lembra? Do pessoal lá da Leves, amém? Lembra da marca que eu falei agora há pouco? Mas agora na nova aliança da graça, nós estamos vinculados a Abraão. Lembra que eu falei para você? Né, que o paraíso, em outras palavras, é o seio de Abraão. E Abraão se encontrou com um sacerdote lá em Gênesis. Um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Era Melquisedeque. Só que existe uma coisa curiosa sobre Melquisedeque, né, que Paulo vai falar na carta aos Hebreus. Paulo ele fala que Melquisedeque não tinha início de dias, não tem origem, não tem uma linhagem. Ninguém sabe de onde ele veio. Agora eu pergunto para você, quem é aquele que nunca teve início de dias e nunca terá fim? Que é eterno não apenas em relação ao futuro, mas em relação ao passado, porque ele nunca começou. Amém? Que é o Criador de todas as coisas. É o próprio Verbo vivo de Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando Abraão, encontrou Melquisedeque, inclusive entregou o dízimo para ele, Melquisedeque, ele deu antes para ele 2 elementos para Abraão. Algo para Abraão comer e algo para Abraão beber. Não sei se você lembra disso lá em Gênesis. Foram 2 elementos. Melquisedeque, que veio muito antes de Levi, eu estou falando de pelo menos 430 anos antes de Moisés, né, que Abraão veio, né, antes da lei, amém? Então, Melquisedeque trouxe o que para Abraão? Pão e vinho. Aí eu te pergunto, o Antigo Testamento, de Gênesis, né, até Malaquias, ninguém mais traz pão e vinho para um homem de Deus. Aí chega-se lá em Jerusalém, um nazareno, faz promessas, aparece como um mestre, e depois se manifesta diante dos seus discípulos como Messias prometido e aguardado, e como testemunho da aliança final dele, da nova aliança, ele oferece 2 elementos também. Ele é o único que ofereceu o que Melquisedeque ofereceu para Abraão. Jesus vem e oferece pão e vinho para os seus discípulos. O que Jesus estava falando em outras palavras? Eu sou sacerdote da ordem de Melquisedeque, dessa linhagem. Eu sou esse sacerdote que estabeleceu aliança com Abraão. Por isso que Paulo fala na carta aos Gálatas, que Abraão, que é o pai da fé, que os da fé que são filhos de Abraão, estão no seio de Abraão, no peito de Abraão. Você está me entendendo? Você está conseguindo conectar todas as coisas, percebe? Então, Jesus é dessa ordem, é dessa aliança, da nova aliança. Por isso que quando o Senhor estabelece esse memorial da nova aliança, algo que você come, algo que você bebe, é para que você jamais se esqueça que esse alimento, que é para todos os filhos de Deus, porque agora, na nova aliança, todos são sacerdotes, ou seja, o peito movido e a coxa alçada, essa é a nossa comida, amor de Deus e poder de Deus. Poder de Deus. Por isso que Paulo fala na carta aos Romanos que o Evangelho também é o poder de Deus. O Evangelho é a manifestação do amor, amém? A oferta movida e a manifestação também do poder de Deus, te libertando do império das trevas, te dando autoridade sobre o inimigo para vencer todo tipo de ataque, de levante contra a sua vida, para superar o poder do pecado que tenta escravizar você. Poder de Deus. Basta você comer. Então você tem que se alimentar do cordeiro. Mas tudo começa com o amor. E esse é o ponto que eu quero enfatizar, e agora partindo realmente para o final. Lá em Romanos capítulo 5, verso 5, coloque aí para mim, por favor. Eu queria chamar o irmão para o teclado aqui, por gentileza. Romanos 5, 5. Está escrito. Isso, nós vamos até o verso 7. Romanos 5, 5, está escrito. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, o amor de Deus é derramado, aonde, meus irmãos? No nosso coração, pelo Espírito Santo. Só que entenda bem o que vai acontecer aqui. Quando Paulo fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, no verso seguinte, ele vai explicar como isso é possível. É como se Paulo estivesse falando o seguinte: olha, o amor de Deus no seu coração é um fruto, amém? É uma consequência, mas existe uma causa para isso. Existe algo que iniciou essa obra, que torna possível o amor de Deus ser derramado no seu coração. Existe algo que veio antes.
E o que veio antes é o mais importante. E é o primeiro aspecto desse prioritário amor de Deus, que é o seguinte, que é a manifestação do amor de Deus. Amém? Manifestação do amor de Deus. Aí Paulo vai explicar agora no verso seguinte, verso 6. Está escrito: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então Jesus não morreu por gente boa, morreu por pecadores, morreu por mim e por você. E aí Paulo conclui no verso 7. Aliás, nós vamos ler até o verso 8, né? No verso 7 está escrito: dificilmente alguém morreria por um justo. Com certeza é muito difícil alguém morrer por alguém gente boa, né? Por alguém que de repente faz a maior parte das coisas corretas. E aí ele vai dizer: pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas agora vem o verso 8. Vamos ler juntos o verso 8? Amém? Uma só voz, vamos lá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Entende? Aqui está a prova do amor dele por você. A prova do amor de Cristo não é o que você sente no seu coração. Não. A prova do amor de Cristo é a obra da cruz. A prova do amor de Cristo é justamente isso. A oferta movida, que era o peito do cordeiro, amém? E a oferta alçada. Essa é a prova do amor de Cristo. Então primeiro você tem a prova, para depois você ter a experiência no seu coração, no seu espírito. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não inverter a ordem das coisas. Priorizar, de repente, aquilo que vem em segundo lugar. Existe algo que vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar, pastor? A prova. A prova. A obra da cruz. Amém? A oferta movida, a oferta alçada. É nesse lugar que você coloca os seus olhos, na obra dele, não na sua própria obra. Você está me entendendo? Não naquilo que você faz ou deixa de fazer, mas naquilo que já foi feito de uma vez por todas, por mim e por você. Porque essa é a prova do amor. Que nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, que existe uma tendência comum entre cristãos mais pentecostais, mais avivados, né? E nós somos, né, um povo, né, avivado, cremos nos dons do Espírito Santo, mas nós não somos realmente uma igreja pentecostal, né, no sentido exato, né, da expressão teológica, vamos assim dizer. Mas nós somos uma igreja viva, amém? Cremos nos dons do Espírito. Só que existe uma tendência de pessoas assim mais pentecostais, que é o seguinte, que é o de ficar procurando de maneira subjetiva as experiências. Como assim, pastor? Vou explicar para você. O que é isso? Né? Ter uma vida mais voltada a algo subjetivo. Subjetivo é aquilo que você percebe dentro de você, no seu coração, no seu espírito. É algo subjetivo. É algo que você não toca, você não consegue pegar, né? Ver com seus olhos. Não é algo material. É algo invisível, mas que traz sensações. E presta atenção no que eu vou dizer. Nada de errado nisso. Amém? É muito bom você perceber no seu interior a presença de Deus, o amor de Deus na sua vida. É muito bom isso. Essa é uma experiência importante. No entanto, olha para cá. Você não pode ser refém disso. Por quê? Presta muita atenção no que eu vou dizer, que eu estou terminando já. Se você viver em função de experiências, sensações e sentimentos, o que acontece? Essas sensações e sentimentos, ora elas vêm, ora elas vão. É ou não é verdade? Não é assim? Não é? Tem dias, tem época da sua vida que se sente tão amado pelo Senhor, você percebe a presença de Deus em você, você fala, gente, que maravilha, queria viver assim a vida inteira. Mas tem dia que você não sente nada, né? Você até pensa, fala, rapaz, será que eu estou desviado? O que aconteceu? Estou sentindo nada, estou percebendo nada. Será que eu sou crente ainda? Você fica até meio na dúvida, meio em conflito. É na verdade, não é assim que acontece? Só que qual que é o caminho da palavra de Deus? O caminho da palavra de Deus é você olhar para a prova. O que é a prova? É a obra da cruz. A oferta movida, a oferta alçada. E a prova não é algo subjetivo. A prova é algo que aconteceu. Você está me entendendo? O Senhor Jesus Cristo, como homem aqui na terra, ele é um fato histórico. Não é uma informação religiosa. Entendeu?
Os ímpios reconhecem isso. Os historiadores judeus reconhecem isso. Até ateus reconhecem isso, que Jesus é uma pessoa que realmente viveu nessa terra. Isso marcou a história da humanidade de tal maneira, né, que especialmente aqui no Ocidente, mas alguns países do Oriente também, que isso dividiu o tempo da história humana. É antes de Cristo e depois de Cristo. É, na verdade. Então, a cruz, Cristo Jesus, lá na cruz, como uma oferta movida, como uma oferta alçada, isso aconteceu. Isso é algo objetivo, é algo que realmente aconteceu de fato. Então, onde você deve olhar? Para qual lugar você deve depositar a sua atenção continuamente, todos os dias? Eu vou dizer para você, olha para a prova. Olha para o aspecto objetivo do amor de Deus por você, para a cruz. E quando você olha para a prova, olha para esse aspecto realmente objetivo, não subjetivo, que aconteceu de fato. De tanto você meditar nisso, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai inundar o seu interior, vai encher o seu coração, e aí você volta a perceber o amor de Deus dentro de você, e aí você volta a sentir o amor de Deus, amém? Então você não deve procurar a primeira experiência, você tem que olhar primeiro para a prova. Esse é o primeiro aspecto prioritário do amor de Deus, lembrar-se da cruz. Por isso, presta atenção, olha para cá. Quando você, estiver se sentindo vazio, se sentindo de repente não amado por Deus, o que você tem que procurar? As sensações, o aspecto subjetivo, ou você tem que procurar o aspecto objetivo, relacionada a essa oferta movida, essa oferta alçada, que é a sua comida. Porque veja, meu irmão, comida não é só o que você põe na sua boca, é o que você coloca nos seus pensamentos também, é o que você coloca nos seus olhos, é aquilo que você decide colocar o seu foco. Isso também é comida para você, comida para a sua alma, comida para o seu espírito. Por isso, tome muito cuidado com aquilo que você gasta muito tempo assistindo, vendo, lendo, ouvindo. Tudo isso é comida também. Mas qual que deve ser a verdadeira comida dos sacerdotes? A oferta movida, a oferta alçada, o amor de Deus, o poder de Deus, ou seja, a cruz. Então, quando você não se sente amado, faça esse exercício prático. É sério, faça esse teste nessa semana. Quando você estiver sentindo vazio, parece que Deus te abandonou, parece que Deus está longe, comece a se lembrar da cruz. Começa a falar com o Senhor: Senhor, o Senhor morreu por mim. O Senhor tomou lá na cruz os meus pecados. O Senhor me purificou com o seu sangue. Eu fui aceito por causa daquilo que o Senhor fez lá na cruz, uma obra perfeita, completa. Sobre mim não há culpa e condenação. O Senhor me escolheu. O Senhor cravou, marcou na sua mão, escreveu na sua mão com os pregos o meu nome. Ainda que a minha mãe possa me abandonar, se esquecer de mim, qualquer pessoa que diz que me ama, me abandone, mas o Senhor jamais se esquecerá de mim. Sabe, quando você está falando essas coisas, pensando nessas coisas, voltando os seus olhos para Ele, né, designado ali para Ele, mas para o que Ele fez lá na cruz, lembra? Da oferta movida, da oferta alçada, né, do peito, que é o amor, da coxa, que é o poder. Quando você volta a sua atenção para lá, o que acontece? Rios de vida começarão a fluir do seu interior, e você vai voltar a ter essa sensação no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que você é amado. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Por isso que o primeiro aspecto prioritário, que é onde eu vou encerrar, e domingo que vem eu vou continuar, eu vou te dizer, são 3 aspectos prioritários. Estou te falando só o primeiro, tá bom? Então domingo que vem você tem que vir, tá bom? Para você ouvir. O primeiro aspecto é essa manifestação. A manifestação é a prova do amor dele por você. Fique em pé, onde você está, por favor. Veja, o amor de Deus no seu coração, percebido no seu coração, é um efeito, não é a causa. A causa é a cruz. Oferta movida, oferta alçada. Por isso que Jesus, essa é a única coisa que Jesus mandou a gente fazer repetidamente. Lembra a ceia? Por que Jesus mandou a gente fazer isso todas as vezes? Na verdade, a gente deveria até fazer todas as vezes que nos reuníssemos. A gente faz uma vez ao mês, para a gente tentar não acostumar, para de repente ganhar mais valor entre nós. Esse é o motivo de fazermos isso. Mas em épocas de jejum, a gente faz em todo culto, né? Você já percebeu isso, né? Então por que a única coisa que Jesus falou para a gente ficar repetindo? O pão e o vinho, o pão e o vinho, o pão e o cálice, o pão e o cálice, o pão e o cálice. Para quê? Para que você tenha na sua memória
continuamente esse aspecto da oferta movida, o amor dele por você, em primeiro lugar, antes de tudo, e em segundo lugar, o aspecto do poder, amém? A oferta alçada ao Senhor. E aí Jesus nos dá dois elementos, que é o que Melquisedeque deu: algo que você come, que é o pão, e algo que você bebe, que é o cálice, justamente vinculado a alimento, para você entender que essa é a comida da sua vida. A coisa mais importante que você tem que comer todos os dias é o peito do cordeiro, é a oferta movida. Eu sou amado, e encher-se do poder de Deus, amém? Mas lembre-se, o alicerce é o amor, a obra consumada, a cruz de Cristo Jesus, amém? Por isso, por um instante, eu quero chamar para você, nós vamos cantar essa canção uma única vez, e você vai comer do peito do cordeiro, amém? Que você vai afirmar que Ele te ama, amém? Essa é a verdadeira comida, essa é a comida mais importante, amém? Mas você tem essa convicção, não por causa de algo que você sente, mas de algo que você vê: Cristo na cruz do Calvário, a obra consumada, amém? Vamos ministrar ao Senhor por um instante. Aleluia, aleluia. Olha para cá, meus irmãos, essa é a principal comida da sua vida, amém? O peito, o amor dele por você, amém? Não se permita ficar olhando para si mesmo. O diabo, ele quer colocar os seus olhos em você próprio. Lembra com Adão e Eva, quando caíram lá no Éden? A primeira coisa que eles perceberam foi o quê? Que eles estavam nus. Adão e Eva, eles não olharam para si mesmos, mas assim que pecaram, começaram a olhar para si próprios. Viram as suas falhas, viram os seus defeitos. Você não foi chamado para ficar introspectivo, ficar olhando para dentro, entende? Não fique procurando aí, tentando vasculhar, tentando sentir e perceber o amor de Deus dentro de você, sabe, olhando para dentro. Você vai acabar ficando depressivo, entristecido, que você vai ver suas falhas, seus defeitos, seus pecados. Não, olhe para a obra de Cristo, olhe para a prova do amor dele por você, e comece a falar sobre isso, comece a meditar sobre isso. Aí sim, o amor vai fluir do seu espírito, do seu coração, amém? Esse é o caminho, esse é o primeiro aspecto prioritário, tá bom? Essa é a comida que você tem que comer todos os dias. Medite, fale, pense, repense sobre o que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário, porque esse é o seu alimento, a oferta movida, a oferta alçada, amém? O peito e a coxa, o amor e o poder do amor alcançando você, libertando você, em nome de Jesus, amém? Quero fazer duas orações para a gente encerrar. A primeira é uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo, como nós sempre temos feito no final do culto. De repente tem alguém nos visitando, ou alguém que talvez estava longe, afastado, né, está sentindo reaproximado do Senhor, está voltando para os caminhos dele. Mas de qualquer forma, eu quero que todos repitam logo após mim, amém? Coloque a mão no seu peito, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor foi lá para a cruz, no meu lugar, por causa dos meus pecados, para que eu seja perdoado e aceito para sempre, não por causa das minhas obras, mas por causa da tua obra perfeita de amor por mim. Amém, amém? Se você creu no Senhor Jesus pela primeira vez, ou está voltando para os caminhos do Senhor, por favor, me procure no final do culto, amém? Que eu quero orar por você mais uma vez. Mas deixa eu orar por você também agora, encerrando nossa reunião, amém? Deixa eu orar por você, por essa semana. Pai, em nome de Jesus, quero liberar a palavra de graça, de bênção, de favor imerecido sobre a vida dos seus filhos, das suas filhas. Eu te peço, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa fixar essa verdade diante dos olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs. Todos nós aqui somos sacerdotes, Senhor. O Senhor nos fez sacerdotes, homens e mulheres, na nova aliança da graça, e essa é a nossa comida, ó Deus, a oferta movida e a oferta alçada, o peito e a coxa, ó Deus, mas prioritariamente o peito, essa manifestação do amor do Senhor Jesus por nós, lá na cruz. Livra-nos, ó Pai, de ficarmos olhando para dentro, procurando sensações, que nós possamos olhar para a cruz de Cristo, olhar para fora, olhar para a verdade objetiva do que foi feito lá na cruz. O Senhor veio, se manifestou, habitou
habitou entre nós em carne e sangue como homem e foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados e maldições, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e o Senhor voltará para nos buscar. Enquanto isso, nos alimentamos dessa mensagem, nos alimentamos dessa verdade de amor. Em o nome de Jesus, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que nós estejamos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, não para nós mesmos, não para as nossas obras, mas para a obra da cruz de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: meu irmão, não olhe para si, olhe para Cristo. Amém? Olhe para a obra de Cristo.